tudo bem a todos? Hoje eu vim aqui para contar para vocês sobre a minha história das minhas gestações. Desde o início da minha gestação, a primeira gestação, até a quinta gestação minha que eu tive. Meu nome é Andresa e quero contar a minha história para vocês. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei, a namorar, Tive meu primeiro beijo com 15 anos de idade. Com 16 anos eu conheci o pai dos meus filhos. E com 17 anos eu casei. E nessa etapa, depois de 3 meses, eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje ele tem 8 anos, chama Samuel. A gestação dele foi uma gestação assim que eu passei muito mal, desmaiava, Porque não sei se era porque eu tinha baixo peso nessa época, pesava 47 quilos. E com 2 meses de gestação, eu fui parar no hospital com a minha pressão muito baixa. E eu tive o começo, de... Os médicos falaram que eu tava com a pressão muito baixa, minha pressão estava de 4/3. Então elas estavam a ponto de encontrar uma com a outra, E eu tive que ficar no hospital tomando soro porque eu tava muito debilitada. E depois disso minha gestação foi normal. Aí eu tive meu filho, com 17 anos, que é o Samuel, é o meu filho mais velho. Depois do Samuel, depois de mais ou menos 2 anos, eu engravidei de novo. E essa gravidez não foi pra frente, que eu não sei se é porque eu trabalhava nessa época, de faxineira, trabalhava fazendo faxina, E eu não sei se é porque eu me esforçava muito, não sei o motivo de eu ter perdido, Com 3 meses tive um aborto, E depois de mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos, eu tive outra gravidez. Meu filho nessa época já estava com 3 meses, 3 anos. Meu filho estava com 3 anos. E eu tive essa outra gravidez, que era a minha terceira gestação. E nessa gravidez eu tive muitos sangramentos, bastante sangramentos. E eu fui no médico, E os médicos falavam comigo que era normal esse sangramento, Só que aí eu continuei, a ter esse sangramento e eles fizeram um ultrassom em mim, Só que eles não conseguiram ver o feto. Falaram comigo que não tinha feto nenhum, tinha embrião nenhum, e que se fosse assim mesmo, eu ia continuar sangrando até que saísse tudo. E com 3 meses de gestação, eu acabei abortando tudo, E depois dessa gestação, eu tive complicação para engravidar de novo, porque como eu tinha só um filho, eu era doida para ter uma menina. Então eu sempre tentava engravidar de novo, só que dessa vez eu demorei muito para engravidar. Então eu tive que tomar remédio para poder engravidar, porque eu não estava conseguindo. E depois, cerca de 2 anos depois,
eu tentando, né, engravidar de novo. Eu consegui engravidar novamente da minha quarta filha, meu quarto filho. E nessa gestação, as únicas coisas que eu tinha era enjoo. Essa gestação foi uma gestação assim, que eu passei muito mal por causa do enjoo, né? Mas depois que o enjoo passou também, eu não passei mal nenhum depois do enjoo. E como que eu morava na minha cidade, porque antes eu não estava morando na minha cidade, eu estava morando em outra cidade. Aí eu vim para minha cidade novamente, né? Engravidei aqui na minha cidade. E na casa que nós morava, estava em construção. E era até meu pai que estava mexendo para mim lá. E como o meu marido estava trabalhando, e a casa estava, né? Tinha que estar mexendo nela. E eu estava grávida mais ou menos de uns 4 meses. Eu tive que, né, ficar limpando a casa, pegar entulho, né? Eu mexia muito. E às vezes eu tinha que pegar algum peso, porque era só eu sozinho. Não tinha ninguém para me ajudar lá. Então eu fazia muito esforço, só que para mim, como eu não estava sentindo nada de anormal, para mim estava tudo bem. Então eu né, continuei, né, fazendo o que eu estava fazendo. Todo dia eu limpava a casa, eu ficava agachando, limpava as coisas, e para mim estava tudo normal. E na minha cabeça, como eu era doida para ter uma menininha, né, eu sabia que dessa vez ia vir uma menina. Eu já estava preparando já até as roupinhas dela, né? Tava preparando as roupinhas. E eu tinha comprado o berço dela, né? Eu não sabia o que era ainda, porque quando eu fui fazer o ultrassom, eles não conseguiram ver o que era. Então, como a maioria das vezes, quando a gente faz um ultrassom e não dá pra ver, a maioria das vezes é mulher, né? Então, na minha cabeça era uma menina. Eu já tinha escolhido o nome já pra ela, né? Eu ia chamar Ana Vitória. E quando eu estava prestes a completar 5 meses, eu comecei a ter bastante escorrimento. E eu ia nos médicos, falava para eles, né, que eu estava tendo muito escorrimento, que eu estava achando muito esquisito aquele escorrimento, porque estava vindo com muita quantidade. E os médicos falavam para mim que era normal a mulher ter escorrimento, que quando a mulher tá grávida ela tem escorrimento mesmo, que é normal, às vezes vem com muita quantidade, então eu me importei com esse escorrimento. E quando faltava um dia para me fazer 5 meses, eu comecei a sentir, né, umas dores, e esse escorrimento começou a vir com mais frequência ainda, mais forte. Então eu achei muito esquisito, né, aquele escorrimento. Só que aí pra mim eu não importei, a minha mãe, né, que fica muito comigo, falou comigo, quando eu no médico pra ver, só que eu, como os médicos tinham falado comigo que era normal, né, eu não importei. Aí eu fui dormir, né, na noite eu passei muito mal, senti muita dor, só que mesmo assim eu não chamei meu esposo para me levar no hospital, né. Porque pra mim era normal, pra mim era o útero abrindo, né? Porque a gente sente cólica quando tá acontecendo isso. E de manhãzinha cedo eu não tava aguentando de dor. Meu esposo tinha ido trabalhar, né? E eu falei com a minha mãe, né? Não tava aguentando mais de dor, porque a dor tava vindo e voltando. Então teve que pedir um táxi para me levar pro hospital, porque não tinha ninguém para me levar. E quando eu cheguei lá no hospital,
Eles foram fazer o toque em mim, eu estava com 7 de dilatação já. Aí a médica falou pra mim que a minha gestação era de risco e que eles teriam que me encaminhar para fora, porque né, eles não tinham recurso para ela, porque ela ia nascer muito pequena, muito prematura, e eles não tinham recurso para ela ali, né? Aí, então eles me levaram para Sofia-Feld, né? E quando eu cheguei lá eu já estava de 10 centímetros de lotação. E quando chegou nos 10 centímetros eu não senti mais dor nenhuma, parei de sentir dor, né? Então eles me deixaram internada lá. E depois no outro dia, né? Se passaram 2 dias, né? E eu senti a nenenzinha mexer, tudo normal, ela estava mexendo normal. Aí o médico chegou perto de mim e falou comigo, né, que eles teriam que induzir o parto porque a minha pressão cardíaca estava muito alta. Eles estavam com medo de eu pegar um tipo de infecção ou sofrer, né, alguma coisa que estava perigoso para mim. Eles teriam que induzir o parto, porque já que eu não estava sentindo mais dor, eles teriam, né, que me dar o soro, né, para que eu sentir dor novamente. Aí eles me deram um soro, meu esposo estava comigo, eu não sei, né, para mim foi Deus que não deixou que ele visse, né, porque eu sou muito forte, mas ele é muito fraco nessas coisas, né. E quem estava comigo era a irmã da minha sogra, que ficou comigo no hospital, né, porque meu esposo estava muito cansado. Ele foi para casa, né, para descansar um bocado. E era muito longe da cidade que nós morava, né? E eu não sei, quem sabe, o hospital que eu estava era o Hospital Sofia-Feld, né? Aí quando meu esposo saiu, tinha mais ou menos umas 2 horas. Comecei a entrar em trabalho de parto. Ela nasceu, né? Aí eu fiquei sabendo que era uma menininha, né? E ela ficou praticamente, né, uns 20 minutinhos no meu braço, né? Os médicos falaram comigo, né, que não tinha recurso para ela. Ela nasceu muito pequena, ela nasceu com 290 gramas, muito pequenininha. E os médicos, né, só colocaram ela assim no meu peito e eu fiquei com ela até ela partir. Né? Foi uma dor muito grande para mim, porque até hoje eu sinto, né, a perda dela ainda, porque, né, eu era doida para ter uma menininha. Quando acontece isso, né, Deus decide levar ela embora, né? Mas eu acho que se ela tivesse sobrevivido, acho que, né, ela poderia ter, né, algumas complicações, né, porque ela nasceu muito pequenininha, mas tudo é no tempo de Deus, né? A gente não pode reclamar de nada do que Deus faz pra gente, né? Então, assim, eu só agradeço a Deus por tudo, né? E a minha filha, eu coloquei o nome dela, né, que eu queria, de Ana Vitória. Ela teve o enterro dela, nós enterramos ela, né? E assim foi. E eu quero pedir, né, que se vocês quiserem que eu conte a segunda parte da minha gestação, que é do meu outro filho que eu tive, que vocês possam, né, deixar bastante like, curtir e comentar, tá bom? Até logo, tchau.